Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um Jovem Cast, o seu estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Aqui você vai aprender a defender a sua fé e compartilhar o evangelho com aqueles que amam. O meu nome é Ana e eu vou estar aqui para conduzir a conversa que nós teremos hoje. E para participar dela temos duas convidadas e nesse momento eu gostaria que vocês falassem o nome, a igreja que frequentam, o ministério que exercem. Fiquem à vontade. Meu nome é Aline, eu sou do Distrito de São Brás, sou secretária jovem da Igreja do Jardim Boa Vista, onde eu participo, e vim como convidada da Aninha, que a gente chama de Aninha, nossa distrital jovem. Oi, meu nome é Ana, Aninha, todo mundo me chama de Aninha também. Eu sou distrital do Distrito de São Brás e frequento a Igreja do Ferraria. É um prazer enorme estar aqui, né, para compartilhar um pouquinho da nossa lição. Ai, que legal, gente. E para começar a nossa conversa, eu gostaria que vocês pudessem, nesse momento, fechar os olhos para que a gente fizesse uma oração. Assim como estamos, vamos orar. Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, obrigada por mais um dia na sua presença. Obrigada, Senhor, pelas nossas vidas, pelo pão de cada dia, pelo nosso lar. Que o Senhor possa abençoar esse momento onde vamos estar falando da sua palavra, nos conduzir para a honra e glória do Senhor. É isso que te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, a lição ela está nos trazendo e nos munindo com argumentos sobre demais religiões. Já falamos sobre o hinduísmo, sobre o budismo e hoje será tratado sobre o islamismo. Eu queria de antemão perguntar para vocês quais foram as primeiras impressões quanto à tirinha. O que vocês acharam e extraíram de mais importante dali? A tirinha nos mostra ali, né, as nuvens, a primeira ali, as nuvens longe e a segunda, as nuvens perto. O que eu tive, a impressão que eu olhei de momento ali, foi que independente da nossa fé, independente da nossa religião, a fé é a mesma. Então, se está longe ou se está perto, a gente tem a mesma fé, independente da religião, do cristianismo. E também pegando nesse gancho, né, das nuvens, geralmente, quando a gente é criança, principalmente, né, a gente tem o costume de olhar ali para as nuvens e ver imagens de animais, ver imagens de, enfim, de diversas ilustrações, né? E é interessante que, enquanto uma pessoa, ela vê, às vezes, um animal, outra pessoa consegue ver outra na mesma nuvem, né? E assim também é com Jesus, né? É com Deus. A gente vê que no islamismo ou também no cristianismo, a gente vê o mesmo Deus, só que de formas diferentes. Então, essa é a forma que eu interpretei ali a tirinha dessa semana. Massa. E se o islamismo, ele vê Jesus como um profeta e não como Deus, como que vocês acreditam que a Bíblia ela contradiz essa ideia? De que forma que a gente refuta esse pensamento? Você? Quem tiver a melhor resposta pode começar. Sim. Então, a gente vê essa principal diferença, né, entre o islamismo e o cristianismo. O cristianismo, ele vê Jesus, né, como filho de Deus. Já o islamismo vê Jesus como apenas um profeta. E a gente vê toda a Bíblia, né, ela fala sobre essa questão. Se a gente for ver, né, vários textos, inclusive ali de João capítulo 8, versículo 58, que diz assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Mais uma vez, trazendo ali a Jesus, né, como eu sou, né, que também lá no passado foi falado para Moisés, na sarça ardente, novamente Jesus, né, Deus, falando que ele era o eu sou. E desde o começo da Bíblia, desde Gênesis, né, fala que façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, mostrando que Jesus, ele era de fato Deus, né? E que ele não era apenas um profeta. E Deus, Jesus se apresentou ali como o Pai, né? Ele não apresentou o Pai, que era Deus, mas ele sim se apresentou como o Pai de todos, que é daquele que perdoa os nossos pecados, independente de qualquer coisa. E a Bíblia ela apresenta inúmeros argumentos, né, que validam essa ideia de que Jesus ele não ocupa a posição de profeta, mas sim de Deus, participante da Trindade.
E para o islamismo, Alá pode perdoar qualquer pecado, sem expiação. Qual é a visão cristã sobre o pecado e qual é o custo que o perdão tem? O pecado, as pessoas veem como o pecado, assim, um assunto extraordinário, como é que eu posso dizer? Um assunto que muitas pessoas não gostam de comentar, de falar, porque o pecado, eu, visualmente, consigo enxergar assim como o pecado é para a morte, né? Só que a gente tem um Deus acima disso. Então, a gente tem a opção de ir para a morte ou a opção de escolher amar e perdoar e viver além disso. Então, nós, como cristãs, eu acredito que não só eu, mas como vocês também, escolheram amar e viver o extraordinário com Deus, né? E o pecado, sim, leva à morte, mas acima disso, que nem eu refrisei, tem um Deus que nos perdoa disso. Então, a gente tem a opção dos caminhos. E eu acredito que não só eu, mas todos nós, né, queremos viver esse momento com Deus. Sim. Eu consigo ver o pecado como algo que nos afasta de Deus, né? E, ao contrário ali de Alá, a gente pode ver que o único capaz de perdoar pecados é realmente Deus. E, mais uma vez, a gente consegue ver Jesus como, de fato, Filho de Deus e como a própria divindade. Porque Alá não era uma divindade, ou seja, né, não era Deus ali que eles acreditavam. Então, como ele iria perdoar pecados? E o pecado, ele é como se fosse uma escada. Então, quanto mais a gente peca, mais a gente vai descendo degraus dessa escada, mais a gente vai caindo. E quando quanto mais longe a gente está do topo da escada, mais longe a gente fica de Deus. E assim também é o pecado, como o pecado faz conosco. Então, quando a gente busca mais a Deus, quando a gente tenta se aperfeiçoar mais na palavra de Deus, a gente vai subir nessa escada. E é interessante que não é Deus que se afasta de nós, é nós que nos afastamos dele. Deus, a todo momento, ele está ali perto de nós, né? Ele quer nos abraçar, ele quer nos acolher, mas, infelizmente, através do pecado, nós acabamos nos distanciando de Deus, né? Então, eu acho que a gente precisa, em todos os momentos, estar buscando forças e estar realmente buscando a Deus para que a gente suba nessa escada e a gente se sinta mais pertinho dele também. Amém. Eu tenho um breve testemunho referente a esse assunto, né? Porque a morte também gera vidas. E eu sou um testemunho disso. A minha tia sempre foi da igreja e ela sempre orava a Deus que eu estivesse ali junto, né? Porque eu tenho uma família que é participante da igreja e ela sempre orou. Só que ela faleceu e aconteceu que a morte dela gerou vida em mim. A dor, né, o luto também gerou vida em mim. Então, eu era de outra denominação, sempre participava ali do Caleb, minha filha sempre participou dos clubes. Então, só que eu nunca queria ir para onde ela estava. Eu amava onde eu estava, porque eu trabalhava com jovens e achava que poderia ser diferente a minha forma de trabalhar. E tudo que aconteceu com ela gerou uma vida em mim. Então, assim, hoje faz 2 anos que eu estou rebatizada na Igreja Adventista, porque lá quando eu tinha meus 10 anos, então foi em 2000, eu fui batizada na igreja e saí e fui para outra denominação. Então, eu voltei para o caminho certo. A verdade sempre prevalece, né? Amém. E isso, infelizmente, ela não tá aqui para podendo ver tudo isso, mas para a glória de Deus, eu vou estar lá, a gente vai se encontrar e ela vai poder saber tudo o que aconteceu. Hoje eu sou diretora de um clube de desbravadores, sou ativamente dentro da igreja, então isso gerou uma vida em mim, que foram coisas que eu, lá fora no mundo, não encontrei tudo que eu encontro hoje estando aqui. Então, Deus é maravilhoso, então eu consigo ver Deus até na morte, né? Que às vezes, para as pessoas, a morte é aquilo, nossa, agora acabou, a pessoa morreu. Então, eu consegui ver vida na morte. E isso gerou a minha espiritualidade, minha vida com Deus está, assim, surreal. É maravilhoso o amor de Deus que Ele tem por mim e pela minha família. Amém.
E não é à toa que foi através de uma morte que a gente teve acesso ao Pai, né? Alguém teve que pagar para que nós pudéssemos ter vida. Então, quem Exatamente. sabe, né, a sua tia, em um dia, quando Jesus voltar, e assim como tantos outros, como Daniel, os outros profetas, que eles morreram, Sim, sem ver a repercussão que a vida deles teve. é verdade. E da sua tia foi a mesma coisa. Ela Foi. jogou, lançou sementes, sem saber qual delas ia dar fruto, né? É verdade. E você agora é uma semente que brotou. Em nome de Jesus. E, amigas, a próxima pergunta é: como as nossas atitudes e palavras, elas podem refletir a Cristo? Bom, eu acho que todos os frutos do Espírito, né, são essenciais ali pra gente conseguir, de certa forma, refletir Cristo ao mundo. A gente é ser humano, a gente é pecador, às vezes a gente comete algumas coisas, né, erradas, e às vezes as pessoas pensam, o crente tá fazendo isso, né? Mas a gente vê que, através de todos esses frutos, especialmente o amor, a gente consegue refletir Cristo para o mundo. E a gente consegue ver isso na vida de Jesus. Como que Jesus, ele amava as pessoas. Aquelas Sim. pessoas que eram excluídas pela sociedade, eram abraçadas por Jesus. Aquelas pessoas que ninguém dava o menor valor, Jesus dava todo o valor. E eu acho que esse é o principal diferencial de Jesus e de um cristão. É assim que a gente pode refletir realmente Cristo nesse mundo que, não diz a Bíblia, né, que o amor de muitos se esfriará, né? E se a gente tiver esse amor e conseguir repassar para outras pessoas, eu acho que isso é fundamental para a gente refletir a imagem de Jesus. Amém. Eu sempre costumo dizer, né? Como Jesus agiria no meu lugar. Uhum. Então, independente se a gente está em casa, na rua, no vizinho, no trabalho, na igreja, hoje o mundo está muito aberto para agressão, muito aberto para essas doenças, depressão, né, ansiedade. E então, eu acho que as pessoas têm que agir com mais amor, abraçar mais, perdoar mais. Eu vejo aqui fora, né? Aqui fora mesmo a gente vê no mundo, as pessoas preferem o fácil, né? Os caminhos difíceis, mas eles têm isso dentro também de uma religião. E é bíblico a gente seguir uma religião, né? Então, eles precisam desse amor. Eles precisam ser abraçados, eles precisam ser tocados, porque às vezes falta isso. Sim. Sabe, eu evangelizei muito, assim, para fora, igreja para fora, né, que a gente fala o evangelismo. E as pessoas mais sensíveis do amor de Cristo são essas pessoas que estão lá fora no mundo. E elas estão precisando disso, do amor. Porque quando a gente gera amor nessas pessoas, elas estão sensíveis. E é isso, Jesus faria o mesmo no nosso lugar. Então, eu sempre procuro falar, assim, numa discussão, né, que acontece. Nós somos seres humanos, somos falhos, temos a nossa rotina diária, trabalho. Então, eu sempre costumo dizer, se teve uma discussão na empresa, em casa, no vizinho, na família, procura pensar como Jesus agiria no meu lugar. Então, é uma coisa que eu não pensava, porque eu era uma pessoa totalmente irada. E hoje eu penso muito, né? Qualquer situação. Como Jesus agiria no meu lugar? E isso melhorou muito a minha vida, melhorou muito as pessoas que estão junto comigo, liderança, crianças, adolescentes, jovens. E esse tipo de pensamento fez a gente gerar vidas, assim. Como gerou vida em mim, uma morte, eu quero que gere vidas, mesmo em vida, para outras pessoas. Amém. E quando a gente olha para o cristianismo, a gente vê que talvez o maior problema para que mais pessoas se convertam é o próprio cristão, pela falta de bom testemunho que por vezes a gente tem, tendo em vista que é a nossa vida, aquilo de mais próximo que alguém um dia saberá a respeito de Jesus. Exatamente. Até ouvi uma história que era uma analogia, em que uma moça, ela estava dirigindo e ela parou no sinal, e a pessoa à frente dela, o carro, não avançou quando o sinal abriu. Então ela começou a buzinar, até que ela se estressou, começou a xingar, e houve um momento de tanta tensão que um policial viu a situação toda e prendeu ela. E na delegacia ela falou, não fiz nada de errado, só pedi que o homem avançasse, mas de uma forma meio grosseira, né? Bruta. E aí ele falou, não, é que atrás do seu carro dizia que ali havia uma cristã, daquelas figurinhas. E eu achei que você poderia ter roubado o carro de outra pessoa. Então, era uma situação em que ele falava, o seu comportamento não correspondia com aquilo que estava escrito ali.
Atrás do carro. Exatamente, fazendo talvez um confronto sobre será que o meu comportamento ele é reflexo das coisas que eu falo? Se eu tô falando de Jesus, eu me comporto com a altura daquilo que eu tô pregando? Porque talvez seja a minha vida, a única coisa que alguém um dia saberá a respeito de Deus. Sim, Então, como nós seremos cobrados por isso, a gente tem que fazer a nossa parte. exatamente. E caminhando agora para o final, eu gostaria que vocês falassem sobre se outras religiões também valorizam boa obra, atos de caridade, como é que o cristianismo se diferencia? Porque há pontos de similaridade entre algumas religiões. Como que a gente responderia isso? O que o cristianismo tem de diferente? Eu acho que a gente tem que reconhecer verdadeiramente quem é Deus e entender profundamente a essência do cristianismo. Porque não basta só você ali ser uma pessoa boa, né? Porque, que nem você falou, isso, muitas religiões fazem isso. Sim. Provavelmente, quem sabe, ali, né, essas outras religiões não bebem, não fumam, tratam os outros bem. Mas qual que é o diferencial do cristianismo? Né? É realmente Jesus. O que Jesus fez por nós é algo inacreditável, né? É algo surreal. E a gente entender que ele fez isso por amor a nós. Porque o salário do pecado é a morte. Mas Deus ele enviou o seu filho para morrer em nosso lugar. Então, isso é realmente a essência. E a gente tem que procurar entender e se aprofundar nessa essência. Para mostrar Cristo ao mundo, né? Não só mostrar ali que Deus é amor, né? Mas mostrar realmente quem é esse Jesus que nos salvou. Amém. Eu costumo dizer assim que, independente de semelhanças entre religiões, né? A fé é uma só. E que nós possamos pegar essa genuinidade de Jesus e compartilhar dela. Porque muitas pessoas confundem religiosidade com cristianismo e acabam dando uma liga ali, um choque na cabeça dos jovens, principalmente dos jovens. Eu sempre falo assim, que a verdade, ela sempre prevalece. Então, a verdade é a Bíblia. Não tem verdade melhor do que essa daqui. Então, a gente, procurando a verdade, como eu falei, eu era de outra denominação. Porém, eu não sabia a verdade inteira. Então, essa verdade fez com que eu abrisse meus olhos, porque eu via muito assim, ser crente assim é chato, ser crente daquele jeito é chato, eu não quero viver esse... Só que a Bíblia nos mostra muita coisa. Então, hoje em dia as pessoas estão confundindo muito lá fora com aqui dentro, né? Bíblia rua e igreja. Então, que a Bíblia é muito clara referente a isso. Então, eu convido todos os jovens, né, a querer saber mais da Bíblia, para procurar mais sabedoria, procurar mais sobre Jesus, porque Jesus é amor. E ele é compreensivo. Então, ele sempre vai nos ensinar, independente de aonde for, como for, ele vai estar disposto a nos ensinar. E eu acredito que a galera aqui também de fora, que está dentro da igreja, está disposto a mostrar desse amor, mostrar a verdade para todos os jovens aí que estão precisando da palavra do Senhor. Amém. Amém. E viu, agora a gente vai ter que se despedir, porque a gente está caminhando para o final. Mas antes eu queria que vocês deixassem um recado. Pode ser que ao longo da nossa conversa vocês pensaram em algo que vocês gostariam de falar agora para aqueles que estão nos ouvindo. De forma sintetizada, o que vocês falariam para aqueles que ficaram até o final da nossa conversa? Podem ficar à vontade. Eu falaria que os jovens, eles estão totalmente... Aqui tem um pessoal totalmente aberto para ensinar da palavra para vocês, que vocês usem com sabedoria suas redes sociais, espalhando o amor, espalhando o evangelho, porque nós temos os materiais em nossas mãos. Sim. Eu sou pecadora, eu já fui mais pecadora e já usei minhas redes sociais para prevalecer de coisas que não era do agrado de Deus. E hoje, o que eu tenho a dizer aos jovens, os adolescentes, os que estão iniciando, que comecem a ver o amor de Deus e usar esses instrumentos para levar aquele amor. E que testemunho. O testemunho é o foco principal. Porque eu vejo por mim, através da minha vida, muitas pessoas chegam e falam assim,
eu vejo tuas redes sociais, nossa, o que Jesus fez na tua vida foi maravilhoso, porque eu uso esses materiais para estar procurando falar de Jesus para as pessoas. Sim. Levar um pouco, porque não é todas as pessoas que a gente pode chegar todos os dias e contar o nosso testemunho, né? Uma conversa, assim. Mas eu procuro levar o meu testemunho nas minhas redes sociais. Porque se a gente não pode pegar a Bíblia e visitar o amiguinho, então a forma hoje em dia é isso. Então, usem as suas redes sociais, usem o amor de Jesus e ajude o seu amiguinho a procurar desse amor. Amém. Eu acho que o meu conselho é nunca abandone Jesus. Porque Jesus, é lógico, né? Ele nunca nos abandona. Mas experimente desse amor, experimente desse Jesus que cura, desse Jesus que ama as pessoas. Conheça mais sobre Jesus, busque passar mais tempo com Ele. E através disso você vai ser uma pessoa transformada. As pessoas vão ver Jesus em você. Às vezes você não vai falar nada, né? Como, por exemplo, você citou da moça, né, que estava no carro. Às vezes você pode não falar nada, mas você vai transmitir Jesus através ali da sua paciência, através de todos os frutos do Espírito, né? Amor, alegria, paz, paciência, né? Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Olha como Jesus ele era manso. Olha como Jesus ele era tranquilo, como Jesus, né, era extraordinário. E vendo ali a história de Jesus, você vai conseguir notar como Jesus ele era diferente. E você, né, sendo um seguidor, experimentando desse amor de Jesus, com certeza você vai ser uma pessoa diferente também. E vai conseguir alcançar muitas pessoas. Amém. E a pergunta que eu te faço é que ao longo dessa lição nós falamos repetidas vezes. Por que você acredita no que acredita? A gente falou sobre o hinduísmo, o budismo, islamismo. Pessoas que nasceram nessa religião, elas foram culturalmente ensinadas. Será que se elas nascessem onde nascemos, elas seriam cristãs? Você é cristão pela conveniência, por ter nascido em um país em que essa religião predomina? Ou você foi convencido pelo Espírito Santo naquilo que você hoje diz e professa crer? Que você possa buscar fundamento para sua fé. Porque passar tempo com Jesus por meio do devocional, pessoas que o fazem, elas têm jeito. Há pessoas que oram e fica nítido que ela ora, por aquilo que ela transmite. Então, seja convencido daquilo que você agora, nesse momento, afirma crer. Passe tempo com Jesus e você verá que a sua vida para esse ano, ela certamente não será a mesma. Nesse momento, para a gente encerrar a lição, eu gostaria de convidar que a Ana fizesse uma oração para nós. Claro, vamos orar então. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é tão bom conosco. Porque o Senhor nos amou primeiro. Embora a gente ame o Senhor da mesma maneira, mas o Senhor nos ama muito mais. E o Senhor tem preparado um lugar muito especial para nós. Senhor, nós queremos te pedir que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos faça luz neste mundo, Pai. É um mundo cheio de trevas, mas com o Senhor nós sabemos que nós vamos ser diferentes. Nós vamos mostrar a quem cremos, né, sobre o cristianismo nesse mundo, Pai. Fica conosco, abençoe a cada um também que está assistindo a esse podcast, que o Senhor ilumine cada um, Pai. Nos ajude a sermos mais tementes a Ti, nos ajude a buscar mais a Tua palavra, mais a Tua presença e nos ajude, Pai, a testemunhar do Teu amor também. Amém. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. 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 E para você que tem o desejo de estudar mais sobre a Bíblia, porém não sabe como, agora na tela aparecerão 2 QR Codes. Ao serem escaneados, você será direcionado ao site Novo Tempo, em que você poderá receber de forma virtual um estudo online por meio de uma assistente, ou então receber em sua casa uma pessoa enviada pela Novo Tempo. Em ambos os casos, não haverá custos a você. É um presente que a Novo Tempo tem para te oferecer. E caso você ainda não tenha adquirido a lição, pode deixar registrado nos comentários que a equipe entrará em contato para você chegar até essa lição, seja ela mandada de forma física ou então virtual. A gente agradece por você ter ficado conosco até o fim e nos encontramos na próxima terça-feira, às 8 horas da noite.